A partir da última sexta-feira, a empresa responsável pelo transporte público em Nova Friburgo, a FAOL, alterou o procedimento de embarque dos usuários idosos, que antes embarcavam pela porta que não tinha roleta e agora terão que passar pela roleta. Logo cedo, a empresa que opera o sistema de bilhetagem da FAOL tinha filas extensas na porta, o que rapidamente virou notícia nas redes sociais. Alguns clientes chegaram às 8 horas da manhã e somente foram atendidos por volta de 1 da tarde. Uma pouca vergonha, né? Porque tinha que ter avisado isso com antecedência, não na última hora. Porque meu filho me ligou sábado, era 9h30 da noite para mim vir fazer isso aqui cedo, que não podia mais entrar. Aí é um absurdo. Então eu acho que se eles não podiam deixar entrar pela porta de trás, então eles teriam que ter avisado com antecedência. Clientes com necessidades especiais, como essa senhora, por exemplo, também tiveram problemas. Não, o horário do ônibus é normal, é de 40 minutos, mas aqui está sendo um absurdo, né? A gente tem que enfrentar isso, que a gente chega cedo, fica sem almoço até essa hora, né? O que esses idosos não sabem é que fizeram todo esse esforço de maneira desnecessária. Isso porque a empresa não proibiu o embarque de quem não tivesse o cartão, ou ao menos colocou algum prazo para isso acontecer. Não foi isso. A empresa somente solicitou que fosse feito o cadastramento dos idosos acima de 65 anos para agilizar o trabalho, uma vez que agora eles terão que passar pela roleta, devido à grande quantidade de fraude. Aqui em Nova Friburgo, existe uma lei municipal que estende a gratuidade às pessoas que têm entre 60 e 64 anos. Para evitar problemas com a fraude, por exemplo, a empresa tomou a medida de colocar um cadastro à disposição do usuário, para que ele tenha um cartão do sistema, o que significa que ele está apto a usar a gratuidade. Isso geraria mais rapidez no embarque. Falamos com o responsável pela empresa FAOL, que explicou a situação das fraudes. Nós estamos vivendo um momento recentemente a gente fez com os nossos fiscais um levantamento nos nossos ônibus, então está havendo muita fraude com relação a carteiras adulteradas, a pessoas passando pela porta, entrando pela porta traseira sem pagar passagem. Então foi a forma que nós encontramos de garantir o benefício a quem realmente tem esse direito. Algumas falsificações são grosseiras. Em sua maioria, elas são carteirinhas de idosos, outras de estudante. Quer dizer, estas pessoas que usam o transporte público de forma irregular geram gastos para a empresa de ônibus, assim como os famosos gatos nas redes elétricas. Ou seja, esses fraudadores não são só inimigos das empresas, mas sim de todos os cidadãos de bem, fazendo a passagem do trabalhador ficar mais cara, para ele poder andar de graça. As passagens, essa fraude, a gratuidade, ela acaba tendo um custo na passagem. Quer dizer, você diminui o número a base de passageiros pagantes e isso acaba tendo para a sociedade um custo. Então não é só não lesa a empresa, ela lesa também ao usuário, ela lesa aos cofres públicos. Então a gente criou uma medida para tentar mensurar, para ter hoje com o real tamanho dessa fraude ou dessa gratuidade que nós temos na cidade. Essa é a intenção. A Rio Card não se pronunciou sobre o assunto. Já a FAOL informou dados dos usuários. A média de usuários transportados de forma gratuita por dia é de 5.106 pessoas, o correspondente a 27% do número total de passageiros ao dia. Os cadastros de 60 a 64 anos somam 8.081 pessoas. Esse cadastro está atualizado de março a novembro deste ano. Já desde o início do ano, os idosos de 60 a 64 anos, eles já estão cadastrados no Rio Card, então já tem o cartão, passam normalmente. Os idosos acima de 65, eles não têm, eles têm por força da lei federal, eles têm o direito de entrar com a identidade. Eles optando por entrar com a identidade, a única coisa que nós estamos fazendo é, ao passar pela roleta, precisamos fazer uma anotação para que aquela passagem pela roleta seja computada.
Aqueles que optarem por ter uma agilidade maior no seu embarque, eles podem se dirigir ao Rio Card e fazer o seu cartão. Muitos deles já têm esse cartão, basta validar, porque se você ficar mais de 60 dias sem utilizá-lo, você perde essa validade, mas eles podem ir lá validar o seu cartão e passar e agilizar o seu embarque. Então, na verdade, o direito continua sendo garantido às pessoas que têm direito, não muda absolutamente nada, e aí se eles quiserem facilitar o seu embarque, eles podem fazer o cartão Rio Card normalmente, como os idosos de 60 a 64 já o fizeram e já têm. Cabe lembrar que já fizemos inúmeras matérias sobre as informações falsas divulgadas nas redes sociais e também no WhatsApp. Portanto, fiquem atentos às fontes oficiais de informação. Em nota, a FAOL nos disse o seguinte, que repudia qualquer tipo de publicação que faça a população ficar desencontrada com a verdade dos fatos. E disse ainda que sempre esteve e sempre estará ao lado do cumprimento da lei e que não esquece sua responsabilidade social com a cidade de Nova Friburgo. E vamos ver agora as notícias que foram destaque nessa segunda-feira no Brasil e no mundo.